Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Natália e no vídeo de hoje nós vamos resolver exercícios da unidade 2 do livro 4. Essa unidade fala sobre leis ponderais e leis volumétricas. Esses exercícios são da seção para casa e vamos começar pelo exercício número 1 da página 400. Então, vamos lá. Querendo verificar a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Então, numa balança, vamos olhar aqui para a figura, ó. Numa balança, ele tinha, pesado uma solução de ácido nítrico, certo? E um sólido, que é o carbonato de potássio. Juntando os frascos mais essas substâncias, o peso da balança era de 1.000 gramas, 1 quilo, certo? E o que aconteceu? Ele misturou aqui, essas duas soluções, quer dizer, ele jogou o sólido dentro da solução, e depois que ele pesou, ele percebeu que a massa agora é de 995, a massa é menor do que a massa final, ok? Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial. Assinale a alternativa que explica o ocorrido. Letra A. Vou ler todas as alternativas e depois a gente vai discutir sobre. Letra A. A lei de Lavoisier só é válida nas condições normais de temperatura e pressão. Letra B. A lei de Lavoisier não é válida para reações em soluções aquosas. Letra C. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, quando estes se encontram no mesmo estado físico. Letra D. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência. E letra E. Houve excesso de um dos reagentes, o que invalida a lei de Lavoisier. Então, vamos lembrar da lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. O que ela diz? Ela diz que a matéria, ela não pode ser nem destruída, nem criada. Ela só pode ser transformada. Então, sempre que a gente tiver uma reação, a massa inicial de todos os reagentes tem que ser igual à massa final, a massa somatória da massa de todos os produtos. Sempre, certo? Porém, em qualquer tipo de reação isso vai acontecer, tá, gente? Porém, para que a gente consiga medir, a gente sempre vai precisar de um sistema fechado. Por quê? Porque certas reações liberam gases, que é o que acontece nessa nossa reação. Sempre que a gente tem um carbonato e um carbonato, ou o íon bicarbonato, esses íons, quando a gente tem a presença de um ácido, que a gente tem aqui, o ácido HNO3, eles vão, em presença de ácido, liberar, o gás carbônico, o CO2. E se a gente está no recipiente aberto, como é o caso aqui da experiência, esse gás vai escapar e a gente não consegue medir a massa dele, ok? Então, para a gente ter certeza, a gente garantir a lei de Lavoisier, a gente precisa que a experiência seja feita em um sistema fechado. Então, a nossa resposta correta é a letra D, certo? Então, vamos para a nossa próxima questão. A massa de chumbo, vou ler primeiro lá embaixo, tá, gente? Supondo que as transformações citadas acima ocorram em sistemas fechados, podemos afirmar que são incorretas apenas. Então, nós estamos aqui, nós vamos procurar, de acordo com a lei de Lavoisier, quais são as informações corretas e as incorretas. Todas estão acontecendo em sistemas fechados. Vamos para o número 1. A massa de chumbo, após sofrer fusão,
é igual à massa inicial do metal. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Ocorreu só o derretimento do material. Mas nós sabemos que essa transformação, de acordo com a lei de Lavoisier, ela tem que ter a massa conservada, certo? Então, a massa inicial, né, tem que ser igual à massa final, assim como ele diz, a massa do chumbo, após sofrer a fusão, ou seja, a massa final, é igual à massa inicial. Essa aqui é verdadeira. Vamos para a próxima. A massa de um sistema aumenta se nele ocorrer uma reação com formação de precipitado. Bom, ele está dizendo aqui que é um recipiente fechado, né? É um sistema fechado. Então, a massa tem que ser a mesma no início e no fim. Não tem como essa massa aumentar, ok? Então, aqui nós temos uma informação falsa. A gente, às vezes, observa, né, uma reação química em que a massa aumentou, mas nesse caso a gente não tem um sistema fechado. Por exemplo, se a gente deixar uma palha de aço, né? A gente molha um pouquinho ela, pesa, deixa por alguns dias até ela enferrujar, né? Às vezes nem precisa de tantos dias. E a gente vê que a massa aumentou. Por quê? Está fugindo do princípio de conservação das massas? Não, não está. O que acontece é que ela reagiu com gás e oxigênio, certo? Então a massa está aumentando porque está reagindo com gás e oxigênio, que também é um reagente, ok? Vamos para o número 3. Numa reação em que haja formação de gás, a massa total dos produtos é menor que a massa dos reagentes. Se está ocorrendo aqui em sistema fechado, não pode ser nem maior nem menor, tem que ser igual. Se fosse um sistema aberto, né? Aí a massa dos produtos poderia ser menor, porque escaparia gás, né? Mas aqui nesse caso, ele está dizendo que é um sistema fechado, então essa informação também é falsa, certo? E durante a combustão, o volume de ar no sistema não se altera. Na verdade, esse volume se altera sim, porque a combustão, ela precisa de oxigênio, né? Então, gás e oxigênio vai estar sendo consumido, então vai estar alterando o volume de ar. Ah, mas o gás carbônico é produzido, mas não necessariamente a quantidade de gás de gás carbônico produzido vai ser a mesma que de oxigênio, certo? Então, o volume pode ser alterado, então falsa também. Ele quer somente as incorretas, então 2, 3 e 4 são incorretas, certo? Vamos para a próxima questão. Questão número 3. De acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtido será... Então, olha só, a gente está fazendo uma reação de ferro mais enxofre. Essas massas aqui não vão ser necessárias nessa questão, ok? E vai ser... vou botar aqui de novo. Ferro mais enxofre. E vai ser produzido... Pulei de questão sem querer, por isso que estava errado, né? E vai ser produzido o sulfeto de ferro, ok? Ele está dizendo que ele reagiu 1,12 gramas de ferro, né? Com 0,64 gramas de enxofre, certo? A gente sabe que a massa final tem que ser igual à massa inicial. Então, a gente vai somar esses dois valores e vai obter 1,76. A minha massa final é igual à soma das massas iniciais. Ok? É isso que diz a lei de Lavoisier. Então, letra C, nossa alternativa correta. Agora sim, né? Vamos esquecer aqui, porque eu pulei sem querer esse slide, né? 40 gramas de sódio, vou botar aqui, ó, sódio, reagem
com 32 gramas de oxigênio, mais oxigênio, formando peróxido de sódio, Na2O2, ok? Quantos gramas de sódio são necessárias para obter 156 gramas de peróxido? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é balancear essa reação, tá? Vai precisar balancear sempre? Em algumas questões não vai, em outras vai, mas a gente vai balancear para a gente se acostumar, ok? Então, vamos começar pelo nosso metal, que é o sódio. Antes da reação, ou seja, antes da seta, eu só tenho um sódio, né? E depois eu tenho aqui, ó, 2 sódios. O que eu vou fazer? Vou colocar um 2 aqui na frente para balancear. E o oxigênio já está balanceado. Eu tenho 2 antes da reação e 2 depois da reação. Então, agora vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo que ele reagiu 46 gramas de sódio com 32 gramas de oxigênio. Então, se a gente somar, né, a gente já vai ver aqui, ó, 78 gramas do meu produto final, ok? Ele quer saber quantos gramas de sódio serão necessários para produzir 156 do peróxido. Então, eu vou relacionar aqui, ó, vou fazer uma regrinha de 3, relacionando a massa do sódio com a massa do peróxido, ok? A gente sabe pela nossa reação que 46 gramas de sódio produzem 78 gramas de peróxido. Se a gente quer produzir 156 de peróxido, quanto de sódio que a gente vai necessitar? Então, a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3, né? A gente vai multiplicar aqui em cruz, ok? Então, vai ficar 78x é igual a 46 vezes 156. Vou pegar aqui minha calculadora e vou achar aqui 78x é igual a 7.176. Passando 78 para lá, dividindo, a gente vai ter que x é igual a 7.176 dividido por 78, que é igual a 92, certo? 92 gramas. E a gente encontra aqui, ó, na letra E, a nossa resposta, ok? Próxima questão, questão número 5. O óxido de cálcio, cal virgem, reage com o dióxido de carbono, produzindo o carbonato de cálcio. Em um laboratório de química, foram realizados vários experimentos, cujos resultados estão expressos na tabela a seguir, ok? Então, ele está botando aqui, ó, o meu primeiro reagente, que é o óxido de cálcio, segundo reagente, que é o gás carbônico, e o produto, né, que é o carbonato de cálcio. Então, a gente sabe que a massa inicial tem que ser, né, que é a massa inicial, a soma dos reagentes, tem que ser igual à massa final, que é dos produtos. A partir daí, a gente consegue achar o valor de x, por exemplo, certo? Então, aqui, ó, 5,6 mais x tem que ser igual a 10, certo? Então, como é que eu vou achar o valor de x? Eu vou fazer 10 menos 5,6, certo? Que vai dar 4,4. Então, a gente acha aqui, ó, que o valor de x é 4,4. Mesma coisa aqui no meu segundo experimento, né? Y mais 22 é igual a 50, né? Como é que eu vou achar o valor de y? Vou passar o 22 para lá subtraindo e vou achar que y é igual a 28. Então, vou botar aqui, ó, 28. E por último, 56 mais 44 é igual a z, certo? Então, vou fazer, né, 56 mais 44, que dá 100, certo? Então, a minha massa aqui no final é 100, ok? Agora, a gente vai analisar as afirmações. Y dividido por x é igual a 5. Então, vou pegar, ó, 28, que
que é valor de y, 28 dividido por x, que é 4,4, certo? Vou fazer aqui na minha calculadora. E a gente vai achar 6,3. Então, essa tá falsa, né? X vezes y é menor que z. Então, ó, x, que é 4,4, vezes y, que é 28. Ele tá dizendo que é menor que z, que é 100. Então, eu vou fazer aqui, ó. 4,4 vezes 28. Esse resultado deu 123, tá? 123 não é menor que 100, né? Não é, então, a gente não... Essa afirmaçãozinha aqui tá errada, ok? Vamos para C agora. Opa! Z sobre 5,6 é igual a x vezes 3,5. Então, vamos botar aqui. Z vale 100, né? Dividido por 5,6 é igual a x, que a gente viu. Que x é igual a 4,4 vezes 3,5. Vou resolver primeiro esse lado aqui, tá? 100 dividido por 5,6 dá 17,8. Vou resolver o outro lado agora. Esse aqui. 4,4 vezes 3,5 dá 15,4. Diferente, né? Agora, vamos fazer a última aí, né? 56 dividido por y, que é 28, é igual, quer dizer, vezes 22 sobre 44 é igual a 1. Vamos fazer? 56 vezes 22 dá 1.232 sobre, vamos lá, 28 vezes 44, 1.232. Dividindo isso, a gente tem o valor que é 1. Então, aqui é a letra D, nossa afirmativa correta. E vamos agora para a nossa última questão. Observe a equação química a seguir. A comparação entre as massas do produto e dos reagentes relaciona-se à lei de... Então, a gente tem aqui, ó, reagentes, né? Somatório das massas dos reagentes é 30. E temos o nosso produto final, cuja massa é igual à massa inicial, certo? Aqui nós temos, mais uma vez, a lei da conservação das massas, que foi proposta por Lavoisier. Ok? Então, está aí nossa resposta. Por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.